Olha, você sabe qual que é o verdadeiro terror que está envolvendo esse filme do Coringa? E o verdadeiro terror é que esse filme só existe porque é um filme baseado em quadrinhos. Nesse Omelete TV aqui a gente vai falar dos filmes que não são feitos hoje em dia porque os caras lá não têm coragem de fazer. Qual filme é essa? Fala aí pra mim, conta pra mim. Que filme que as pessoas também não teriam coragem de fazer? Olha só, hoje em dia em Hollywood a gente tá falando dos grandes estúdios, né? Tá. Porque os estúdios menores e tal, e no mundo inteiro, aí, cinematografia do mundo inteiro e tal, continuam fazendo filmes que são filmes que desafiam a inteligência das pessoas, são filmes que desafiam a moral e os costumes, mas os grandes estúdios, eles pensam diferente hoje, eles fazem só uns filmes mais padronizados, aqueles filmes que não ofendem ninguém, são os filmes realmente que não atacam aí a moral e a sensibilidade das pessoas. Então principalmente porque a gente tem um grande estúdio que tá dono de, né, exatamente, quase tudo aí. O grande estúdio que é dono de tudo aí, ele gosta de fazer os contos de fada e as histórias lá, que são as histórias edificantes. Histórias edificantes não tem nada a ver com o Coringa. O Coringa, ele tem a ver com os filmes dos anos 70, que realmente são aqueles filmes de uma época em que você realmente está chamando as pessoas para um debate, você está chamando as pessoas para um confronto. Vem pro pau. Vem pro pau. O que acontece em Hollywood, o que aconteceu em Hollywood foi que com o advento da televisão e também com o novo sistema de distribuição, que os estúdios não podiam mais ser donos dos cinemas, os grandes estúdios eles entraram em decadência nos anos 60, isso começou nos anos 50, se intensificou nos anos 60 com a popularização da televisão, e aí nos anos 70, para se reerguer, eles deram controle para um monte de cara jovem lá, porra louca, que fazia os filmes do seu jeito. Então você teve, sei lá, Bonnie e Clyde é um dos primeiros filmes, que o casal protagonista morre no final com 1 milhão de balas no peito, até os anos 80 e tal, aqueles filmes sobre a guerra do Vietnã que realmente questionam um monte de coisa sobre o jeito dos Estados Unidos lidar com a guerra pelo mundo afora. Então são filmes realmente que são filmes mais fortes e que hoje em dia eles não seriam feitos. Bonnie e Clyde nunca seria feito hoje em dia. O primeiro Rambo, né, se você pensar. O primeiro Rambo não seria feito. Tanto que o Rambo hoje em dia ele virou uma coisa de nicho e aí realmente ele tá muito de acordo aí com políticas armamentistas americanas e tal, então nesse sentido ele é muito mais domesticado. O Rambo original ele é super selvagem. Nesse ponto ele não seria feito hoje em dia. Não mesmo. A gente tem hoje os grandes estúdios investindo. Cara, não tem filme saindo por menos de... Porque hoje já é o que? Uns 80 milhões de dólares? Um filme de médio orçamento, médio, né? Entre aspas, pra eles, seria isso. O Coringa... Então, Deadpool, que é o Coringa agora, quanto custou? 70 milhões. Cara, custou 70 dinheiro milhões. Pra caramba. É dinheiro pra caramba e só conseguiu essa grana porque é um filme baseado em quadrinhos e aí os caras estavam apostando realmente que teria um retorno financeiro com isso. Assim. Não são os filmes de 5, 10 milhões que a gente tinha muito mais antes, né? Você pega hoje o calendário de estreias, você vai ver que tem, cara, um grande filme sendo lançado por semana. Você pega a ficha de lançamentos aí da Disney, pô, eles têm um filme grande, mais de um filme grande por mês, né? É coisa pra caramba e, tipo, é muito investimento que eles têm ali, eles têm que ter um retorno muito grande também. Isso que a gente vê também as campanhas de marketing sendo quase tão importantes, tão ou mais importantes que o próprio filme, né? E daí a gente acaba tendo esse problema que são os filmes que não tentam coisas novas. Isso fica mais para os filmes que vão para festival. Olha, parafraseando aí a Garganta Profunda e Todos os Homens do Presidente, você tem que seguir o dinheiro. Segue o dinheiro porque você vai entender qual que é a questão. Tanto que os filmes hoje nos Estados Unidos, que eles são mais profundos e que discutem realmente as coisas assim, por exemplo, Purge, Uma Noite de Crime, são os filmes de baixo orçamento. Filme de baixo orçamento, eles se permitem fazer um negócio que seja não só mais gráfico, mais violento, mas também que tenha um discurso mais afirmativo e mais agudo em relação às coisas da realidade. Porque são filmes que custam 10 milhões de dólares. Se você pega um estúdio aí que vai gastar 50, 60 milhões, que essa produção foi completamente achatada aí nos Estados Unidos, você tem filmes muito baratos e filmes muito caros, essa produção ela deixou de existir. Existe com o Coringa por conta do filme de super-herói, do filme de quadrinhos. Mas você só consegue ter essa liberdade narrativa se o filme for muito barato. Tanto que Uma Noite de Crime é um dos poucos filmes, aí, uma das poucas franquias americanas que fala de questões de classe. Questões de classe é uma coisa que parou de ser feito no cinema americano depois dos anos 70, porque é um tema incômodo, né? É um tema incômodo hoje em dia. Você tem questões de classe em filmes que são filmes de época, inglês e tal, tipo Downton Abbey fala disso, entendeu? Isso sendo tratado como uma questão do presente, isso parou de ser feito, parou de ser contado no cinema americano. É muito raro você ver. E aí Uma Noite de Crime, ele tá focado muito nisso. Mas é um filme que ele existe hoje porque ele é muito barato. Você tava falando, esses filmes baratos, eles não tem que agradar todo mundo, né?
Quando você pega um filme que você conseguiu ali 100 milhões de dólares pra você fazer esse filme, cara, esse filme tem que agradar... Primeiro ele tem que agradar a diretoria do estúdio. Depois ele tem que fazer... Tem que agradar muita gente pra essas pessoas irem pro cinema. Pra conseguir pegar esse dinheiro de volta. Difícil você conseguir agradar tanta gente sem ser chapa branca. Sem ser uma coisa, cara, que... Não cutuca nenhuma ferida, né? Eu não sei em que ponto que a indústria começou a tratar aquelas sessões prévias, teste e tal, como uma praxe da indústria mesmo, assim. Mas é porque hoje em dia é muito popularizado. Inclusive no Coringa eu acho que tem alguns momentos ali que passaram por sessões teste e eles reveram coisas do filme, mas é mais na explicação. Tipo, a história dele com a vizinha e tal, o filme deixa bem explicado no fim, talvez porque em alguma sessão teste eles identificaram que as pessoas não entendiam. Mas aí no caso do Coringa, a sessão teste é mais pra você deixar o negócio mais palatável ali e não necessariamente para você ir contra a questão da violência e tal, mas é isso, a sessão teste é uma maneira também de você domesticar o filme. Fica tudo bem didático, né? Sim. Essa questão de você fazer um filme para incomodar, cara, isso também é cada vez mais raro. Hoje em dia não existiria a Laranja Mecânica, que são esses filmes consagrados dos anos 70, sobre ultraviolência e o que significa ultraviolência. Então Taxi Driver é outro filme difícil de acontecer. Mesmo os filmes que são mais contemporâneos, sei lá, pensar em Clube da Luta, que é um filme que tem um parentesco próximo aí com Coringa. Clube da Luta já é um filme aí que seria difícil de fazer com um orçamento médio, né, pra você pagar aí o Brad Pitt, o Edward Norton e tal, pagar até o David Fincher, que é um cara super perfeccionista que filma pra cacete aí e tal. Os filmes dele são super caros porque ele é muito precioso com design de cena, com os objetos, tudo tem que ser muito real. Então, Clube da Luta eu acho que hoje em dia ele já não seria feito. É um filme de 150 milhões já. Pois é, já é um filme que fica caro, mesmo por isso, assim, né? Eu acho que desses filmes aí parecidos, eu acho que um dos mais recentes aí, de memória recente, é tipo Southland Tales, que é o filme do cara que fez o Donnie Darko. Ele recebeu uma carta branca pra fazer, porque Donnie Darko é um filme que chegou causando, todo mundo... Ele ganhou um status de cult muito rápido. Então aí o Southland Tales, acho que ele conseguiu ser feito por conta disso. Mas, cara, o final também é aquela coisa... É uma bagunça. Super caótica, muito parecido com o Clube da Luta. Ali você já tem um tipo de filme que hoje em dia acho que já seria mais difícil de fazer, com esse orçamento médio. E aí o que acaba sobrando pra gente nesse cenário todo, de barato mesmo, são os filmes de terror, né? É o que sobra, tipo, não são os filmes... A gente não tem mais filmes, sei lá, políticos, filmes... Os filmes políticos que a gente tem são os filmes de prestígio, né? Que são os filmes feitos pro Oscar, sei lá. Filmes sobre olha só, essa equipe maravilhosa de jornalistas, a galera que dedicou sua vida inteira a desvendar aí os casos dos padres pedófilos e tal. Tipo, são os filmes de prestígio, são as histórias que realmente não vão incomodar a sensibilidade de ninguém, porque afinal de contas, né, são os grandes temas e tal. Então esses filmes políticos, eles continuam sendo feitos, mas, cara, aí eles estão vinculados ao Oscar, aí estão vinculados a realmente uma coisa de prestígio e tal. Então, pô, aí é outro nicho, assim. Tá. Não é aquela coisa de você fazer um filme político só porque você faz, né? Tipo, a galera que faz filme político hoje, a galera que faz porque pode, porque tem dinheiro pra fazer. George Clooney faz filme político porque, afinal de contas, é o interesse dele, o cara que tem grana e ele tem autorização pra fazer, né? Sei lá, às vezes o Leonardo DiCaprio faz, ou então o Ridley Scott, são os caras carimbados, são os caras que realmente eles já não tem nada pra provar pra ninguém, e aí os caras, por conta do nome que eles conseguiram na indústria, eles vão lá e fazem o filme que eles querem, entendeu? E mesmo assim, às vezes é difícil de fazer. Acho que o George Clooney deve estar enfrentando problema aí pra fazer seus filmes. Faz tempo, faz o quê? Uns 4 anos que ele fez o último filme? Nem lembro. Cara, eu acho que sim. E na real, tipo, se você for pegar os filmes mais recentes, eles estão muito mais próximos da sátira política do que filmes fortes políticos, assim. O Syriana era um filme forte político, mas aí depois vieram, sei lá, o Suburbicon, que é um filme mais de sátira, o Quem Me Depois de Ler, dos irmãos Coen, já é sátira. Entendeu? Eu acho que aí você meio que, tá bom, se a gente vai fazer um filme político, a gente tem que se adequar a esse tipo de filme aqui, porque senão as pessoas não aceitam. E ainda tem, sei lá, a gente vai pegar outros casos, o Adam McKay, por exemplo, mas também ele tá tirando sarro de uma coisa, tá explicando, tá metendo o dedo na ferida, mas não tá incomodando. Não é incômodo como o filme do Coringa, por exemplo. Ele não vai te botar pra pensar como, cara, o De Niro apontando um revólver pra cara de um presidente, né? Acho que nesse caso o McKay não vai apontar o dedo pra você, ele vai apontar o dedo pros alvos que são mais fáceis. Tipo, o sistema financeiro americano, então por isso que ele fez aquele filme lá da galera do dinheiro e tal, ou então apontar o dedo pro Dick Cheney, que aí, pô, o governo Bush também, né? Tipo, já passou um tempo aí, já tá liberado pra você analisar com microscópio ali e tal. Então, são alvos mais fáceis, né? Então é um filme mais fácil de fazer também. Sim, sem dúvida. E fora desse circuito, assim, tem coisas diferentes surgindo? Você gosta bastante de ver os filmes asiáticos, assim? Você vê
É que as coisas que chegam aqui acabam sendo sempre as melhores coisas, né? Tipo, ou é filme de ação, ou é filme de terror. Tipo, não tem as coisas contestadoras, né? Cara, eu acho que a produção europeia, assim, por uma questão de tradição, ela tem uns temas assim que são mais fortes e tal. Sei lá, eu lembrei, por conta do Coringa, eu lembrei daquele A Serbian Movie, que era uma época lá que os filmes de terror, de tortura, assim, tipo torture porn, eles estavam meio na moda e tal, mas é um negócio que não se firma, né? É um negócio que não se mantém assim, e acaba sendo muito mais sensacionalista do que um negócio mais forte, socialmente forte, assim. Pegar o Irreversível, o Serbian Movie, o Hostel... Cara, tipo, o Gaspar Noé é um cara que realmente ele se especializou em fazer filme polêmico, entendeu? Então, sei lá, o Irreversível é um filme que virou cult, logo depois que saiu e tal, ele passou a fazer filme assim, mas aí o Climax, que estreou agora, que foi direto pra Netflix aqui, mas é um cara que, ele encontrou o nicho dele, que é você fazer esses filmes de incômodo e tal, filme de mal-estar. Nesse ponto, eu acho que na produção americana, filme de mal-estar está muito relacionado com filme de terror, porque uma coisa está muito próximo da outra. No Brasil, esses filmes também estão sendo feitos, inclusive, recentemente a gente teve 3 filmes aí mais próximos do terror, muito fortes. Bacurau, depois Clube dos Canibais, que é um filme menor, estreou só em 2 salas aqui, e O Morto Não Fala, que é um filme médio-grande com o Daniel de Oliveira, que são 3 filmes de terror ali com coisa de mal-estar social e tal. Aí, tipo, não é aquela coisa da ultraviolência, mas são filmes incômodos. Então, você assiste e, embora esteja no gênero do terror, você aceita o incômodo. Mas, é um jeito de você perceber que a produção dos filmes, elas estão tocando ainda nos temas mais difíceis, entendeu? O Bacurau, ele é uma ultraviolência, assim, não? Tipo, eu assisti o Bacurau logo depois de ver o Coringa, assim, tipo, uma semana depois. E, tipo, a primeira coisa que eu pensei foi... Por favor, não vá ao cinema assistir os dois back-to-back, assim, um depois do outro, que aí é 1-2, né? São 2 porradas ali. Mas, cara, eu acho que no caso do Bacurau, você tem um lance de violência no final que é gráfico e tal, mas, tipo, presta atenção no jeito que ele filma, quando tem as cabeças no chão e tal, tipo, ele mostra a cabeça, fica um pouco e já sai, sabe? Não é aquela coisa, um close-up na cabeça decepada, entendeu? Não é uma coisa de exploração da violência. Então acho que nesse ponto ele tá bem, não higienizado, mas ele tá bem consciente ali do que ele tá fazendo, sabe? Tipo, falando até de Bacurau, eu lembrei de um filme americano que eu vi esse ano, uma viagem que eu fiz para Nova York, estava em cartaz, dei sorte. E para mim é um dos melhores filmes do ano, que chama Dragged Across Concrete, que é do diretor, que ele fez aquele faroeste de terror, que chama Bone Tomahawk, com o Kurt Russell. Ele fez logo em seguida aquele Brawl on Cell 99, com o Vince Vaughn, tá na Netflix, dá pra assistir. Ou não sei se saiu e tal. Mas aí ele fez esse Arrastado pelo Concreto com o Vince Vaughn e com o Mel Gibson, que, pra mim é um dos filmes americanos mais fortes do ano, assim, e ele tem uma coisa de lidar com a violência e lidar com a violência extrema que tá próximo de Coringa, assim. E, cara, é um filme muito foda. O cara trabalha o som de um jeito, assim, que o cara pisa no chão e parece que ele tá com um sapato de chumbo. Porque, tipo, o som tem aquela coisa muito presente, a violência é muito forte. Então, eu acho que desses filmes ele tem realmente uma coisa assim de afronta. E é um tipo de filme que hoje você não vê feito muito com frequência, assim. Desse ano? É desse ano. Mas é aquela coisa de produção média, né? Tipo, o S. Craig Zahler, que é o diretor, o cara que faz filmes desse jeito, ele tem um nicho dele, mas esse filme deve ter custado, sei lá, 30 milhões, no máximo. Assim. E é o tipo de filme que acaba saindo direto para DVD e tal, tanto que no Brasil não estreou, nos Estados Unidos ficou em cartaz um tempinho, assim, mas não foi muito. Então procure aí nas plataformas digitais e tal, porque no cinema é difícil que esse filme passe, porque é uma anomalia do mercado. Hoje em dia não são feitos esses filmes, e acho que por conta disso também ele chamou muito a atenção, assim, é um filme bem forte. Mas enfim, já reclamamos muito aqui, ó. Então, ó, vai lá. A gente deu dica também, pô. Você que tá aí em casa, depois de você terminar esse bloco, vai lá, procura o filme que o Hessel indicou aqui, comenta aí embaixo. Se tiver mais dicas pra gente, comenta aí embaixo. Não esquece também sininho, like, assinar o canal e tudo mais, porque tem mais dicas. A gente vai falar muito mais. Ó, mais. Tchau.